Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de evangelização. Eu vou falar para vocês agora sobre os milagres eucarísticos. É uma série de vídeos, né? Já temos aqui no canal vários vídeos sobre esses milagres eucarísticos, mas eu quero estar falando um a um para vocês, para quem tem interesse em conhecer mais sobre os milagres eucarísticos, os milagres que aconteceram em todos os cantos da terra, amando de Jesus, ao desejo de Jesus e ao desejo do Pai. Então hoje eu vou falar para vocês sobre o primeiro milagre, que é o milagre de Lanciano, o milagre eucarístico, da onde surgiu, né, as nossas quintas-feiras eucarísticas e o Corpus Christi. Então vamos lá falar desse milagre, retirado do livro Os Milagres e os Milagres Eucarísticos, do Padre Gino Nancini. Em agradecimento ao jovem Carlos Acusti, falecido com 15 anos, por uma leucemia fulminante, de quem a Diocese de Milão abriu o pedido de beatificação, ele agora já é beato, por haver idealizado e contribuído para a realização da amostra eucarística e aos respectivos catálogos. Jesus Cristo é aquele que morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. Intercede por nós. Está presente de múltiplas maneiras em sua igreja, em sua palavra, na oração de sua igreja, lá onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estarei. Nos pobres, nos doentes, nos presos, em seus sacramentos, dos quais ele é autor do sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas, sobretudo, está presente sobre a espécie eucarística. Essa passagem, então, foi retirada do Catecismo da Igreja Católica, número 1373. Disse Jesus a Tomé: creste porque me viste, felizes aquele que crê sem ter me visto. Cercado de definitivo com o Pai, como Tomé, dobrados os joelhos, proclamamos nossa fé na Eucaristia. Meu Senhor e meu Deus, a Eucaristia é pão da unidade dos discípulos missionários de Jesus Cristo, que em meio às sombras e luzes, alegria e esperança, tristezas e angústias, o reconhecem no partir do pão e o manifestam ao mundo um gesto de partilha, solidariedade. Milagres Eucarísticos. Esta obra apresenta alguns da vida diária dos discípulos. São inúmeros os operadores por Jesus Eucarístico. O Catecismo da Igreja Católica sobre milagres afirma: os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou, convidam a crer nele. Os que nele se dirigem com fé, concede o que pedem. Assim, os milagres glorificam a fé, não aquele que realiza as obras. A fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunho que ele é o Filho de Deus. Que o relato do milagre eucarístico nos leve sempre mais a viver o que é conferência na aparência que proclama. Conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa alegria, segui-lo é uma graça e transmitir esse tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar e nos escolher.
Congresso Eucarístico Nacional, suplicamos, Jesus Cristo, caminho da verdade e vida, no vigor do Espírito Santo, faze-nos teus discípulos missionários, como uma humilde serva do Senhor, nossa Mãe Aparecida, queremos ser alegres no caminho para a terra prometida, corajosas testemunhas da verdade, libertadora, promotores da vida em plenitude, fica conosco, Senhor. Agora vamos lá para o milagre eucarístico de Lanciano, então. Esse milagre que a igreja celebra toda quinta-feira eucarística. Esse milagre que aconteceu em nossa igreja para que possamos crer mais que Jesus está presente nas espécies do pão e do vinho, onde acontece a transubstanciação no altar pelas mãos dos sacerdotes no mundo inteiro. Milagre Eucarístico de Lanciano. Enquanto ceava, Jesus tomou um pão, pronunciou a bênção e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, este é meu corpo. Tomando a taça, pronunciou a ação de graça, e deu-a, dizendo: Bebei toda dela, porque este é o meu sangue da aliança, que se derrama por todos para o perdão dos pecados. Em Lanciano, na região de Abruzzo, no ano de 750, aproximadamente, Jesus quis oferecer uma prova da sua presença real na Eucaristia. Na igreja de São Francisco, construída em 1258, sobre a capela onde aconteceu o milagre, uma placa de mármore narra o prodígio, no qual até agora são guardadas relíquias. Nos anos 700 depois da vinda do Senhor, nesta igreja, um monge sacerdote duvidou que a hóstia consagrada estivesse realmente presente o corpo do Senhor, e no cálice e no sangue. Celebrou a missa e depois de pronunciar as palavras da consagração, viu que a hóstia tinha se transformado em carne e o vinho em sangue. Tudo foi mostrado aos presentes que estavam ali, e em seguida a todo o povo. Até hoje a carne está inteira e o sangue dividido em 5 partes, desiguais. Possui o mesmo peso, estando as partes unidas ou separadas. Tudo isso pode ser visto nesta capela construída por São Francisco Valseca e paga por ele no ano do Senhor de 1636. Os monges da Ordem de São Basílio guardaram o milagre até 1176 e os beneditinos até 1252. Os frades menores conventuais guardam o milagre desde 1252, por volta de Landulfo, bispo da vila de Chieti. Em 1258, os franciscanos construíram um santuário atual que foi transformado em 1700 de estilo românico, gótico em barroco. A partir de 1713 até hoje, a carne passou a ser conservada numa custódia de prata e o sangue num cálice de cristal. Desde 1902, as relíquias estão custodiadas no segundo tabernáculo, ao sacrário do altar monumental, erguido pelo povo de Lanciano, no centro do presbitério. Nesse sacrário, como em todos os tabernáculos, é guardada a realidade da encarnação. O Verbo se fez carne e acampou entre nós. João 1,14. E habita ainda verdadeiramente presente entre nós, não somente na maneira espiritual, mas em seu próprio corpo. Está presente e real a carne de Cristo, uma carne viva, unida à alma e divindade do Verbo, pois Jesus está hoje ressuscitado e manifestado em modo admirável pelo milagre de Lanciano, um milagre que dura há mais de 12 séculos e que a ciência examinou e diante dos fatos teve que silenciar-se e se inclinar.
falar para vocês um pouquinho mais desse milagre, sobre o estudo, né, que a ciência fez para realmente constatar que era um milagre eucarístico. O milagre é a ciência, o exame científico. Ao reconhecimento eclesiástico, o milagre a partir de 1574 seguiram minuciosa e rigorosa análise de laboratório feita mais e mais vezes e por diversos especialistas, confirmando de que, de fato, as relíquias são carne e sangue humana. Em novembro de 1970, a pedido do bispo de Lanciano, Dom Perantoni, do ministro providencial dos franciscanos, conventuais de Abruzzo e com autorização de Roma, os franciscanos de Lanciano decidiram submeter a um exame científico essas relíquias, de quase 12 séculos. A tarefa foi confiada ao Dr. Eduardo Linoli, dirigente do Hospital de Arezzo, e professor de anatomia e de histologia, de química e de microscopia, tendo como coadjuvante o professor Ruggero Bertolini, da Universidade de Siena. O Dr. Linoli colheu a amostra das Sagradas Relíquias em 18 de setembro de 1970 e depois fez os exames em laboratório. No dia 4 de março de 1971, o professor apresentou a descrição detalhada aos diversos estudos feitos. Aqui estão as conclusões principais. Então, olha o que o doutor falou sobre esses experimentos que ele fez depois de 12 séculos desse milagre eucarístico. A carne milagrosa é verdadeiramente carne constituída pelo tecido muscular do coração, contém em seção o miocárdio, endocárdio e o ventrículo cardíaco estriado do miocárdio. O sangue milagroso é sangue de verdade. A análise cromatográfica prova isso com certeza absoluta e indiscutível. O estudo imunológico manifesta que a carne e o sangue são, com certeza, de natureza humana, e a prova imunohematológica permite afirmar com toda objetividade e certeza que os dois pertencem ao mesmo grupo sanguíneo, AB, grupo idêntico àquele do homem da síndrome e característico das populações do Oriente Médio. A identidade do grupo sanguíneo pode indicar que a carne e o sangue podem pertencer à mesma pessoa, sem incluir a possibilidade que pertençam a dois indivíduos diferentes do mesmo grupo sanguíneo. As proteínas contidas no sangue são normalmente divididas em porcentagem idêntica àquele do esquema soro-proteico do sangue fresco normal. Nenhuma seção histológica revelou sinais de infiltração de sal ou de substâncias conservadoras utilizadas na antiguidade para mumificação. Com certeza, a conservação das proteínas e dos minerais observado na carne e no sangue de Lanciano não é nem impossível nem excepcional. As repetidas análises permitiram achar as múmias egípcias proteínas de 400 a 500 mil anos. Porém, é importuno frisar que o caso mumificado, segundo os processos conhecidos, é muito diferente daquele de um miocárdio deixado no seu estado natural por séculos. Exposto a agentes físicos, atmosférico e bioquímico, o professor Linoli afasta também a hipótese de uma falsificação feita no século passado. De fato, afirma, supondo que tenha sido extraído o coração de um cadáver, eu afirmo que somente a mão de um especialista em dissecação anatômica poderia conseguir o corte uniforme de uma víscera oca, cavada em côncava, como ainda é possível observar na carne. Então, esse relato foi do professor Linoli, foi publicado em várias revistas, Conselho Superior da Organização Mundial da Saúde, organismo da ONU, nomeou uma comissão científica para verificar mediante a experiência do controle da conclusão do médico italiano. Os trabalhos tiveram duração de 15 meses e 500 exames. As pesquisas foram as mesmas e o professor Linoli, porém, com outros complementos. Então, esse foi mais um dos milagres eucarísticos de Lanciano, o primeiro milagre, né,
que ocorreu em Lanciano, na nossa Igreja Católica. Continuando então os últimos relatos desse milagre eucarístico de Lanciano. A conclusão de todas as análises e pesquisa confirmou o que já tinha sido declarado e publicado na Itália. De modo especial, afirmou-se que a amostra colhida em Lanciano não poderia ser comparada a tecidos mumificados. Isso já foi concluído. A sua conservação, depois de quase 12 séculos em contentores de vidro e sem substância conservante asséptica, antifermentativas e mumificantes, não é explicável cientificamente. De fato, os vasos que guardam as relíquias não impedem a entrada de ar ou de luz, nem a entrada de parasitas vegetais e animais ou outra substância presente no ar atmosférico. Então, o que o médico identificou aqui? Que essas relíquias, né, que guardam esses... Como é que eu poderia falar? Esses vasos de vidro, né, que guardam, então, essas relíquias, que são a amostra do sangue do Senhor e da Eucaristia, que se transformou em corpo e sangue de Jesus, do miocárdio, né? Aqui o médico diz que essas vasilhas ao quais estão guardadas, né, as relíquias, elas têm, então, como tá infiltrando ali bactérias, vírus e qualquer tipo de agentes, né, atmosférico de fora para dentro. Então, elas não protegem contra esse tipo de coisa. E mesmo assim, conservou intacta, então, né, essa amostra do sangue do Senhor até hoje, que está conservada até hoje. Então, é milagre mesmo eucarístico. Jesus quis mostrar ao mundo que realmente ele está presente ali nas duas espécies do pão e do vinho, que é o corpo e o sangue do Senhor, que ocorre na transubstanciação. Quanto à natureza do fragmento da carne, a comissão declara, sem hesitar, que se mostra de um tecido vivo, porque responde rapidamente a todas as reações clínicas próprias dos seres vivos. Esta resposta confirma plenamente a conclusão do professor Linoli e surpreende também que um milagre italiano de alta Idade Média tenha provocado o interesse até da OMS e da ONU. E temos mais uma surpresa: síntese do trabalho científico da Comissão Médica da OMS e da ONU, publicada em dezembro de 1976 em Nova York, em Genebra, declara que a conclusão que a ciência consiste dos seus limites para diante da impossibilidade de oferecer uma explicação diante desse milagre eucarístico. Concluindo, podemos dizer que a ciência chamada a testemunhar deu uma segura e exaustiva resposta à autenticidade do milagre eucarístico de Lanciano. Portanto, a carne e o sangue milagrosos de Lanciano são iguais aos que foram eventualmente extraídos no mesmo dia de um ser vivo. E nós sabemos que na Eucaristia há exatamente um vivente que se doa a nós, Jesus, o ressuscitado da Páscoa, que tinha afirmado: eu sou o pão vivo descido do céu, e eu dou a minha carne para a vida do mundo. Quando comungamos, comemos verdadeiramente, sacralmente, uma carne real, viva e gloriosa, e sabemos que o sangue vivo do homem, Deus, que se saído do sepulcro, não pode mais morrer. Por outro lado, a carne de Lanciano é um tecido do coração que simboliza mais do que todas as partes do corpo de Cristo, o amor de que ele dá testemunho. Com certeza comungamos, recebemos o corpo inteiro do nosso Senhor sacralmente, mas e principalmente o coração que se dá a nós no sacramento do seu amor. O milagre lanciano facilitando-nos o entendimento de que Cristo é sempre vivo e o seu coração nos ama apaixonadamente. Então, gente, aqui eu concluo para vocês esse milagre de Lanciano. A última ceia, na noite em que foi entregue como nosso Salvador, instituiu a Eucaristia. O seu corpo e seu sangue, por ele perpetua pelos séculos até que volte o sacrifício da cruz, confirmado ao destaque da Igreja, sua dileta esposa e memorial de sua morte e ressurreição.
Então estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.